Começa agora o Gospel News. Hoje é quinta-feira, dia 7 de agosto de 2025. E eu sou Karen Crisóstomo. Nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube. Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Hugo Mota reassume cadeira e critica a postura de parlamentares. Senado aprova isenção de imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos. Ministro da Defesa diz que exército israelense cumprirá decisão política sobre Gaza e Netanyahu confirma ocupação do território. Tarifaço de Trump contra dezenas de países entra em vigor nesta quinta-feira. Operação mira influenciadores por divulgação de jogos de azar. Mais de 500 trabalhadores são resgatados de condições análogas à escravidão. E veja também os gols da Copa do Brasil. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo você vê no Gospel News. Boa noite. O presidente Lula deu entrevista à agência de notícias Reuters e afirmou que pode ligar para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quando sentir real disposição para um diálogo. O presidente Lula disse em entrevista que a intenção é debater o tarifaço com o BRICS. O governo pode adotar estratégias para compensar a perda de arrecadação. Isso levaria o governo a abrir novos mercados. A fala ocorre no momento em que o governo brasileiro enfrenta uma crise diplomática com os Estados Unidos, após o anúncio de tarifas comerciais de 50% contra produtos brasileiros. Lula disse que no dia em que a intuição dele disser que Trump está disposto a conversar, ele não terá dúvida de ligar para ele. O que nós não estamos encontrando é interlocução. Na hora que eles quiserem conversar, nós vamos conversar. E Lula completa dizendo que não vai se humilhar. A República não pode ficar se humilhando para o outro. Se ele tinha vontade de tomar essa decisão contra o Brasil, ele poderia ter comunicado ao Brasil, poderia ter ligado, poderia ter proposto negociação. O presidente brasileiro também descartou taxação recíproca contra os produtos americanos. Ele afirmou que não quer ter o mesmo comportamento de Donald Trump. Lula classificou o momento atual da relação entre Brasil e Estados Unidos como o pior em 2 séculos. Além disso, ele disse que o Supremo Tribunal Federal não está nem aí para o que o presidente americano diz. Uma corte nossa não está dando a mínima para o que fala o Trump. E nem pode dar. Como a Suprema Corte americana não vai dar a mínima se eu estiver fazendo uma crítica a eles. As novas medidas norte-americanas também repercutiram pelas ruas do Brasil. Vamos ouvir a opinião do povo brasileiro. A decisão dos Estados Unidos de impor uma tarifa de 50% sobre produtos do Brasil começou a valer e preocupa os brasileiros. No Rio de Janeiro, muitos expressaram o temor com os possíveis impactos econômicos da medida. Se realmente nós não conseguimos mudar esse quadro aí de 50%, o país realmente vai sofrer muito. E quem vai sofrer? São os ricos? Não, somos nós da classe média, o pobre, entendeu? Bom, vai afetar economicamente uma decisão extremamente política dos Estados Unidos, né? Então, eu acho que não vai ser bom para a gente, apesar da quantidade de exceções que o governo americano abriu. Um total de 694 produtos ficaram de fora da ordem executiva assinada pelo presidente americano Donald Trump na semana passada. Entre as exceções estão itens como suco e polpa de laranja, combustíveis, minérios e aeronaves civis. Carne, frutas e café não entraram na lista de exceções. Nas ruas do Rio, houve carioca que defendeu a diplomacia e até mesmo ceder em questões delicadas para evitar prejuízos maiores à economia brasileira. A coisa mais sensata seria resolver isso politicamente, porque nós somos um país que precisamos muito dos Estados Unidos. Então, quando a gente precisa de alguém, a gente tem que ceder para a gente não ser prejudicado. Eu acho isso aí um absurdo, porque é uma coisa que de repente poderia ser resolvida, entendeu? É ser resolvida, porque o que está em tese aí é essa prisão do Bolsonaro aí. É Trump e o governo do Brasil, entendeu? Liberava ele logo, cara, libera ele logo, essa porcentagem ia cair para uns 20%, no mínimo 20%, e o Brasil ia começar a reerguer outra vez e o Lula ia conseguir fazer o governo dele melhor, pô.
Trump associou o aumento da tarifa aos produtos brasileiros ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e às regulamentações contra as mídias sociais. Bolsonaro responde à justiça pela tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro e esta semana foi colocado em prisão domiciliar. Ontem à noite, após horas de tentativa de desobstrução, o presidente da Câmara, Hugo Motta, abriu a sessão plenária e criticou os protestos dos parlamentares em Brasília. Parlamentares da oposição tentaram bloquear uma sessão do Congresso para protestar contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eles também pediram que seja pautada a anistia geral e irrestrita aos condenados por tentativa de golpe de Estado, assim como o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que decretou a prisão de Bolsonaro. Após um longo período de obstrução e protestos por parte dos parlamentares da oposição, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, abriu a sessão plenária, criticando a ação dos deputados e afirmou que as manifestações têm que obedecer ao regimento da Casa. Os advogados de Jair Bolsonaro recorreram ao Supremo Tribunal Federal para pedir a revogação da prisão domiciliar do ex-presidente, que representa, segundo eles, uma medida de censura. O ex-chefe de Estado e aliado do presidente americano Donald Trump está em prisão domiciliar desde segunda-feira em sua residência em Brasília. Bolsonaro foi acusado de violar uma proibição judicial de uso das redes sociais no âmbito do julgamento que enfrenta por suposta tentativa de golpe. O ex-capitão do Exército deve permanecer em casa pelo restante do julgamento no Supremo Tribunal Federal, onde é acusado de conspirar para permanecer no poder após a derrota nas eleições de 2022 para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Investigado por uma suposta obstrução do processo, desde meados de julho, Bolsonaro é obrigado a usar uma tornozeleira eletrônica e está proibido de manifestação nas redes sociais, diretamente ou por meio de terceiros. Ele está sentado no sofá. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, pediu autorização do ministro Alexandre de Moraes para visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro. O governador afirmou que considera que existem razões político-institucionais e humanitárias que justificam a autorização de visita. Na manhã de hoje, o ministro autorizou essa visita do governador de São Paulo e também de outros aliados de Jair Bolsonaro. E na manhã de hoje, o Senado Federal aprovou o projeto que mantém a isenção de imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos. A votação do projeto ocorreu poucos minutos depois de a oposição desocupar o plenário principal da Casa. A análise foi feita de forma simbólica, sem registro nominal de votos. Com a aprovação, o projeto que já havia sido analisado pela Câmara vai à sanção do presidente Lula. Relator da proposta, o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, agradeceu aos senadores pela compreensão e análise da proposta. Ele parabenizou a Casa pela compreensão da importância do projeto. O projeto aprovado pelo Senado assegura a isenção do imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos. O grupo já era isento em anos anteriores, mas o valor das tabelas tinha ficado defasado em razão da alta do salário mínimo no começo deste ano. De acordo com estimativas, a ampliação da faixa de isenção custará mais de 3 bilhões e 300 milhões de reais. O Congresso deve analisar também até o fim do ano a proposta que isenta os brasileiros que recebem até R$ 5.000 mensais. O projeto é uma das prioridades do governo, que espera que a nova regra esteja valendo já em 2026. O Partido Liberal decidiu proibir políticos eleitos pela legenda de declarar apoio a pré-candidaturas de outras siglas. Segundo resolução aprovada em julho, declarações ou manifestações de apoio a integrantes de outras legendas poderão ser punidas. Os políticos que descumprirem a regra poderão ser impedidos de receber em 2026 recursos públicos para financiamento de campanhas. E a primeira turma do STF condenou o major da reserva Cláudio Mendes a 17 anos e 6 meses de prisão. Ele é apontado como líder de um dos acampamentos de 8 de janeiro. Em outra decisão, o plenário da Suprema Corte condenou a 17 anos de prisão em regime fechado mais 2 homens envolvidos nesse dia. Um deles foi filmado sentado na cadeira do ministro Alexandre de Moraes. O militar Cláudio Mendes dos Santos, da Polícia Militar do Distrito Federal, foi apontado como um dos líderes dos acampamentos em frente ao quartel-general do Exército. Na condenação, os ministros também decidiram que o major da reserva deve pagar 100 dias multa, o que equivale a mais de R$ 47 mil.
O condenado também deverá pagar por danos morais coletivos uma contribuição para formar os 30 milhões de reais, cobrados de todos os condenados envolvidos nos atos de 8 de janeiro. O voto do ministro Alexandre de Moraes destacou com base na denúncia da Procuradoria-Geral da República que o major, apesar de negar a presença em Brasília em 8 de janeiro, teve participação ativa na organização de movimento golpista. Atuou intelectualmente na incitação à intervenção militar e derrubada do governo eleito. O plenário do Supremo Tribunal Federal condenou a 17 anos de pena, sendo 15 anos e 6 meses em regime fechado, mais 2 manifestantes do 8 de janeiro de 2023. Um deles foi filmado sentado na cadeira do ministro Alexandre de Moraes, e o outro foi acusado de financiar os atos golpistas. O homem condenado por financiar os atos de 8 de janeiro é acusado de pagar por ônibus que levaram manifestantes a Brasília. Já o homem condenado por sentar na cadeira de Moraes é Fábio Alexandre de Oliveira, de 45 anos. O ministro afirmou que ele associou-se a centenas de outras pessoas, algumas armadas, praticando atos que se voltavam contra a rigidez do sistema eleitoral, e em 8 de janeiro tentou abolir o Estado Democrático de Direito. A Justiça, Fábio, negou ter entrado no STF, disse que a cadeira estava jogada para o lado de fora do prédio e que tudo foi apenas uma brincadeira. A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil publicou hoje uma nova mensagem criticando o ministro Alexandre de Moraes. A mensagem afirma que o ministro é o principal arquiteto da censura e perseguição contra Bolsonaro e os apoiadores dele. Essa nova manifestação vem em linha com a aplicação da Lei Magnitsky. A nota afirma ainda que os aliados de Moraes estão avisados para não apoiar nem facilitar a conduta do ministro e encerra dizendo que os Estados Unidos estão monitorando de perto a situação. O ministro de Defesa de Israel afirmou que o exército deve cumprir as decisões políticas sobre a guerra na faixa de Gaza. Mas o comandante do Estado-Maior alertou que a ocupação total do território pode pôr em risco a vida dos reféns. O exército israelense terá que executar as decisões políticas sobre a guerra na faixa de Gaza. Foi o que afirmou o ministro da Defesa, Israel Katz, após o surgimento de algumas divergências diante da perspectiva de uma ocupação total do território palestino. Nos últimos dias, a imprensa israelense revelou as reservas e até mesmo a oposição do comandante do Estado-Maior, general Eyal Zamir, à decisão do governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de ampliar as operações do exército em Gaza e vencer completamente o Hamas, além de resgatar os reféns. O canal de televisão público Kan 11 informou que o general Zamir alertou durante uma reunião que a ocupação total de Gaza seria uma armadilha e citou a possibilidade de que intensificar os combates poderia resultar na morte dos reféns. A imprensa israelense, que cita fontes do governo que pediram anonimato, afirma que a administração planeja uma nova ampliação das operações no território palestino, incluindo áreas onde os reféns podem estar detidos e em zonas densamente habitadas. O ministro Katz disse que é direito e dever do comandante do Estado-Maior expressar sua posição nos fóruns apropriados, mas ressaltou que depois que as decisões forem tomadas na esfera política, o exército as executará, até que os objetivos de guerra sejam alcançados. A mídia israelense informou que Netanyahu vai se reunir com seu gabinete de segurança na quinta-feira para tomar as decisões finais sobre a nova fase da guerra. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou em entrevista a um canal americano que pretende tomar o controle total da faixa de Gaza. Após tomar o controle, Netanyahu pretende entregar o território para as forças árabes. Ele afirmou também que Israel não quer governar o espaço. E a partir de hoje, dezenas de países vão pagar novas tarifas para exportarem produtos aos Estados Unidos. As tarifas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entraram em vigor nesta quinta-feira para dezenas de países. A medida tem o objetivo de estabelecer a nova ordem comercial mundial determinada pelo magnata, na qual as sobretaxas alfandegárias são utilizadas como uma arma de política econômica. Em sua plataforma Truth Social, Trump comemorou: "É meia-noite, bilhões de dólares em tarifas estão fluindo agora para os Estados Unidos da América." Washington mantém a tarifa mínima universal de 10% imposta em abril para os países aos quais os Estados Unidos exportam mais do que importam. Para os países com os quais Washington possui um déficit comercial, tarifas mais elevadas, que variam entre 15% e 41%, passaram a ser aplicadas nesta quinta-feira. A maioria pagará 15%, como a União Europeia, Japão, Coreia do Sul, entre outros. A Índia será a mais prejudicada, com 50%.
somando os 25 que entraram em vigor nesta quinta-feira e os 25 que serão aplicados dentro de 3 semanas por causa da compra contínua de petróleo russo. O Brasil merece uma menção à parte, porque apesar do superávit dos Estados Unidos com o país, vários produtos brasileiros, incluindo café e carne, enfrentam um tarifaço de 50% adicionais desde quarta-feira. As novas tarifas alfandegárias chegam a 41% no caso da Síria e 39% para a Suíça. Uma pesquisa da Morning Consult The Century Foundation, publicada em 31 de julho, mostrou que 83% dos americanos estão preocupados com o preço dos alimentos. Muitos economistas afirmam que os consumidores americanos acabam pagando mais porque as empresas, diante do aumento dos custos, elevam o preço de seus produtos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que pretende se encontrar com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, na semana que vem. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, também deve participar de um encontro com o presidente norte-americano. Em meio às negociações para um cessar-fogo na guerra, um funcionário da Casa Branca disse que as sanções secundárias ainda devem ser implementadas amanhã. E o governo americano anunciou a rescisão de mais de 20 contratos federais para vacinas baseadas na tecnologia de RNA mensageiro. No total, serão cortados mais de 500 milhões de dólares em investimentos. Os Estados Unidos anunciaram a suspensão de vacinas desenvolvidas com tecnologia de RNA mensageiro. O governo do presidente Donald Trump decidiu rescindir 22 contratos federais ligados a esse tipo de imunizante, considerado fundamental no combate à pandemia de Covid-19 e responsável por salvar milhões de vidas em todo o mundo. O anúncio foi realizado pelo secretário de Saúde Robert Kennedy Jr. em seu mais recente esforço para trazer o ceticismo em relação às vacinas para o centro das políticas governamentais. A Autoridade de Pesquisa e Desenvolvimento Biomédico Avançado do Departamento de Saúde assegura que essas vacinas não protegem eficazmente contra infecções do trato respiratório superior, como Covid-19 e gripe. De acordo com o Departamento de Saúde e Serviços Humanos, os projetos afetados pela suspensão totalizam quase 500 milhões de dólares. A verba será usada para plataformas de vacinas mais seguras e abrangentes que mantenham a eficácia mesmo com mutações do vírus. As mudanças afetam a vacina contra a gripe aviária de RNA mensageiro da Moderna, assim como várias solicitações anteriores das gigantes farmacêuticas Pfizer e Sanofi. Um soldado americano abriu fogo e feriu 5 colegas dentro de uma base militar no estado da Geórgia. O suspeito foi preso. Autoridades militares dos Estados Unidos detalharam um episódio que aconteceu nesta quarta-feira na base militar de Fort Stewart, no estado da Geórgia. Esta manhã, pouco antes das 11 horas, um soldado em serviço ativo lotado em Fort Stewart, Geórgia, atirou e feriu 5 de seus companheiros soldados aqui em Fort Stewart. Felizmente, todos estão em condição estável e todos devem se recuperar. O suposto atirador está sob custódia. O comandante da 3ª Divisão de Infantaria, John Lubas, disse que os 5 feridos foram retirados para um hospital próximo, 3 precisaram passar por cirurgia e 2 foram transferidos. O atirador foi identificado como Sargento Cornelius Radford, cujos motivos para abrir fogo contra os colegas ainda são desconhecidos. Com mais armas de fogo em circulação do que habitantes, os Estados Unidos registram a maior taxa de mortalidade por armas de fogo entre todos os países desenvolvidos. O historiador Karol Nawrocki, de 42 anos, tomou posse como presidente da Polônia. O conservador Karol Nawrocki tomou posse como presidente da Polônia. Em seu discurso diante das 2 câmaras do parlamento, o historiador nacionalista prometeu ser a voz do povo e daqueles que querem um país soberano. Admirador de Donald Trump, o político sustenta a importância da aliança com os Estados Unidos. Ele promete ainda que Varsóvia vai desempenhar um papel ativo na OTAN, mas não mencionou a Ucrânia. Eleito para um mandato de 5 anos, o conservador terá que trabalhar com o governo pró-europeu do primeiro-ministro Donald Tusk, o que analistas consideram difícil. Karol Nawrocki, de 42 anos, nasceu na cidade portuária de Gdansk. Na juventude, ele jogava futebol e praticava boxe. O novo presidente tem um doutorado em História e um mestrado em Administração de Empresas. E no próximo bloco, a Polícia do Rio faz operação contra influenciadores que promovem jogos de azar. E mais de 500 trabalhadores são resgatados de condições análogas à escravidão no Mato Grosso.
A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou na manhã de hoje uma operação contra influenciadores digitais que promovem ilegalmente jogos de azar. O influenciador Maurício Martins Júnior, conhecido nas redes sociais como Mau Mau ZK, foi preso em flagrante por posse de arma de fogo. Os influenciadores Bia Miranda, Buarque e Mau Mau estão entre os alvos da Operação Desfortuna, deflagrada na manhã de hoje. A polícia mira um esquema de promoção ilegal de jogos de azar online, como o popular jogo do Tigrinho. A polícia afirma também que há indícios de lavagem de dinheiro, estelionato, publicidade enganosa e crime contra a economia popular. As investigações apontam que os influenciadores prometiam lucros fáceis e rápidos para atrair seguidores para os sites de jogos. Relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras revelaram que os investigados movimentaram cerca de 40 milhões de reais em contas pessoais entre 2022 e 2024. De acordo com o delegado Renan Melo, os influenciadores estavam usando as suas redes, com os seus milhões de seguidores, para promover jogos de azar e cassinos online. Segundo ele, os influenciadores prometiam ganhos elevados e chances de mudança de vida. Além disso, o delegado destacou que os envolvidos mostravam um padrão de vida extremamente elevado, como forma de estimular os seguidores a apostarem. A polícia também apura se os influenciadores recebiam percentuais sobre as perdas dos apostadores. Outros alvos são as gêmeas Paulina e Paola, de Ataíde. No fim da manhã, as duas apareceram na delegacia acompanhadas de uma advogada. O influenciador Maurício Martins Júnior, conhecido nas redes sociais como Mau Mau ZK, foi preso na manhã de hoje. Segundo a polícia, ele portava uma arma de fogo de uso restrito, com numeração raspada. A polícia estima que todo o negócio tenha movimentado em torno de 4,5 bilhões de reais. A Polícia Civil de Minas Gerais realizou uma operação nesta semana contra um professor de 33 anos suspeito de abusar sexualmente de adolescentes em uma escola em Abaeté. Segundo a investigação, o professor promovia festas na escola, fornecia bebidas alcoólicas a menores e submetia os adolescentes a abusos sexuais, chamados por ele de punições artísticas. O inquérito teve início após denúncias e depoimentos de vítimas. O nome do suspeito e o da escola não foram informados. Uma confusão generalizada em um bar no bairro Jardim Brasília, em Uberlândia, terminou em pancadaria. A briga envolveu empurrões, cadeiradas e até o arremesso de um fardo de cerveja no rosto de um dos envolvidos. Durante a confusão, um homem de 34 anos, visivelmente embriagado, esfaqueou outra pessoa. De acordo com a Polícia Militar, o homem não quis representar criminalmente uma ação contra o suspeito. 2 jovens morreram após um acidente entre um caminhão e uma picape na região central do Paraná. Ao Corpo de Bombeiros, o caminhoneiro relatou que a picape estava no sentido contrário da rodovia e o motorista perdeu o controle da direção quando uma das rodas do veículo caiu no degrau do acostamento da pista. Na sequência, segundo o motorista, a picape bateu lateralmente com a parte da frente do caminhão. Segundo informações, as vítimas foram identificadas como Lucas Eduardo Camargo, de 22 anos, e Henrique Ferreira Pinto, de 25 anos. Os dois são de Igarapuava e foram ejetados do veículo. Com o impacto, o veículo partiu ao meio. O corpo dos 2 jovens foi velado na tarde desta quinta-feira. Um casal de namorados morreu após o carro em que estavam despencar de um paredão de 400 metros na região serrana do Espírito Santo. O irmão de uma das vítimas contou que o casal tinha saído para namorar. As vítimas foram identificadas como Marcone da Silva e Adriana Machado. Adriana Machado Ribeiro tinha 42 anos e era natural de Venda Nova do Imigrante. Ela trabalhava há 16 anos em uma padaria na cidade, onde a mãe dela é gerente. Ela deixou 2 filhos, um menino e uma menina. Marcone da Silva Cardoso tinha 26 anos e era natural de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Morava em Venda Nova do Imigrante e trabalhava como operador de máquinas. Segundo a Polícia Civil, o corpo do casal foi encontrado sem roupas e fora do veículo. Os militares acreditam que o casal foi ejetado do carro depois que o veículo bateu na primeira pedra, a mais de 100 metros de altura. O irmão de Marcone contou que o casal tinha saído para namorar. A Polícia Militar relatou também que recebeu informações de moradores do local que escutaram um barulho e depois viram um carro no meio da vegetação. Segundo o boletim de ocorrência, o carro caiu de uma rampa de voo livre. As circunstâncias do fato ainda estão sendo apuradas pelas autoridades.
3 criminosos foram presos após sequestrarem um motorista de aplicativo em Itaquera, na zona leste de São Paulo. A vítima teve prejuízo de R$4 mil. O crime aconteceu no bairro da Zona Leste, em São Paulo. O motorista de aplicativo estava perto de encerrar o expediente quando foi surpreendido por 3 criminosos. Um dos assaltantes estava armado. A vítima, que pediu para não ser identificada, contou que os bandidos embarcaram no seu carro e em menos de 2 minutos foi rendido e obrigado a ir para o banco de trás. Segundo ele, os bandidos pararam em umas 5 lojas para comprar, na maioria das vezes, bebida e carne para churrasco, mas em determinado momento o cartão bloqueou. O prejuízo foi de R$4 mil. Após denúncia da mulher da vítima, que tinha um rastreador no celular do marido, a polícia foi acionada. Quando deram ordem de parada, o criminoso não parou o carro. Começou então uma perseguição que só terminou na Avenida José Pinheiro Borges, bem perto da Arena do Corinthians. O carro que os bandidos dirigiam andou cerca de 500 metros na contramão e bateu de frente em outro veículo, que pegou fogo. A mulher que dirigia o carro ficou presa no veículo e foi resgatada pelos PMs, momentos antes dele ser tomado pelas chamas. De acordo com a polícia, ela está internada em um hospital da Zona Norte, com uma fratura no joelho e vai passar por cirurgia. Um levantamento do Instituto Paraná Pesquisa mostrou que a gestão de Ricardo Nunes à frente da Prefeitura de São Paulo é aprovada por mais de 62% da população. O resultado ficou 2,3 pontos percentuais acima do registrado no mês de março. Quase 50% dos entrevistados também afirmaram que a gestão de Ricardo Nunes é ótima. 1.020 pessoas foram ouvidas na capital paulista entre os dias 2 e 6 de agosto. Mais de 560 trabalhadores foram resgatados de condições análogas à escravidão em Porto Alegre do Norte, no Mato Grosso. Auditores fiscais encontraram trabalhadores recrutados nas regiões norte e nordeste do país em situação degradante, em um canteiro de obras na zona rural do município. A operação, iniciada dia 28 de julho, revelou condições insalubres na construção de uma usina de etanol. Segundo a fiscalização, um incêndio que atingiu parte dos alojamentos pode ter sido provocado pelos próprios trabalhadores, em protesto contra as frequentes falhas no fornecimento de energia elétrica e água potável. Segundo o Ministério do Trabalho, os operários dormiam em quartos abafados, com apenas um ventilador para cada 4 pessoas, recebendo apenas um lençol fino para cobrir colchões usados e em péssimo estado. Não eram fornecidos travesseiros, fronhas ou roupas de cama adequadas. A superlotação era evidente e alguns trabalhadores chegaram a dormir no chão, sob mesas, por falta de camas disponíveis. Sem água, os trabalhadores relataram que precisavam tomar banho com canecas e enfrentavam longas filas para utilizar banheiros em condições precárias. A investigação também revelou um esquema de aliciamento e servidão por dívida, com fortes indícios de tráfico de pessoas. Sem conseguir contratar mão de obra local, a empresa realizou um recrutamento em massa nos estados do Norte e Nordeste. O recrutamento era feito por meio de anúncios em carros de som e mensagens em grupos de WhatsApp, oferecendo ganhos elevados com horas extras. A seguir, excesso de telas na infância aumenta o risco de doenças cardíacas e a classificação do Corinthians na Copa do Brasil. A França tenta controlar um grande incêndio florestal no sul do país que já queimou 17 mil hectares. O Serviço Europeu de Monitoramento Climático informou que o mundo viveu em 2025 o terceiro mês de julho mais quente já registrado na história. Bombeiros trabalhavam nesta quinta-feira para estabilizar o incêndio que queimou 17 mil hectares no sul da França em 3 dias. O primeiro-ministro francês François Bayrou descreveu a situação como uma catástrofe de magnitude sem precedentes. Este incêndio florestal, que começou na terça-feira em uma área montanhosa, perto da cidade de Narbonne, é o maior registrado na França neste verão europeu. Uma mulher morreu até o momento, mais de 10 pessoas ficaram feridas e 36 casas ficaram danificadas. 2.000 bombeiros trabalham no combate às chamas. Após se espalhar rapidamente nos primeiros dias, o avanço do fogo diminuiu desde a noite passada,
mas a expectativa é que pudesse aumentar novamente por causa da previsão de rajadas de vento de até 40 km por hora e temperaturas de até 32 graus. 15 municípios foram afetados pelo incêndio, que continua ativo em diversas áreas. O fogo é atribuído à mudança climática e à seca. Também nesta quinta-feira, o Serviço Europeu de Monitoramento Climático informou que o mundo viveu em 2025 o terceiro mês de julho mais quente já registrado, após 2 anos de temperaturas recordes para o mês. Chuvas intensas provocaram inundações no Paquistão e no norte da China, enquanto Canadá, Escócia e Grécia enfrentaram incêndios e vários países da Ásia e da Escandinávia registraram temperaturas recordes em julho. Houve uma leve queda em comparação com o mesmo mês nos 2 anos anteriores, com uma média de 1,25 graus Celsius acima da era pré-industrial, mas o aumento aparentemente pequeno foi suficiente para fazer com que tempestades, ondas de calor e outros fenômenos climáticos fossem mais letais e destrutivos. O iFood se prepara para a chegada de uma concorrente chinesa no ramo de delivery. Entre as novidades está uma velocidade maior nas entregas de comida e preços mais acessíveis. As novidades da empresa foram apresentadas durante um evento do iFood voltado para parceiros. O chamado Hits iFood consiste em oferecer refeições a partir de R$ 15 com entrega grátis. Salvador, capital da Bahia, foi o primeiro local a ter a vantagem e, segundo a empresa, restaurantes aumentaram as receitas em até 32%. Uma outra novidade é o Turbo. A empresa promete entregar os pedidos em até 20 minutos. A modalidade vale tanto para entrega de itens quanto para refeições. No passado, a entrega condicionada a tempo deu errado. Em meados de 2010, uma lei federal proibiu o estímulo à velocidade a entregadores, após uma promoção do Habib's sugerir entregas em até 28 minutos. Naquele caso, se o tempo estabelecido não fosse respeitado, o entregador arcava com o prejuízo. À época, a medida foi criticada, pois incentivava motociclistas a andarem rápido, o que aumentava a chance de acidentes. Questionada sobre isso, o iFood diz que o entregador não tem conhecimento se a entrega é turbo ou não. A companhia diz que usa tecnologia para alocar pedidos de maneira estratégica, reduzindo distâncias e otimizando trajetos. E isso, segundo a empresa, garante que a meta de tempo seja atingida sem necessidade de mudanças ou pressões nos métodos de coleta ou entrega. Enquanto a empresa chinesa não desembarca por aqui, a principal concorrente do iFood será a 99. A empresa também chinesa estreia em agosto o 99 Food, integrado ao aplicativo de transporte. E em novembro, a Kita chega ao Brasil. A empresa asiática prometeu investir mais de 5 bilhões e meio de reais em 5 anos no Brasil. Um estudo dinamarquês mostra que passar muito tempo em frente a uma tela pode aumentar o risco de doenças cardíacas em crianças. Um estudo realizado na Dinamarca e divulgado nesta quarta-feira aponta que o tempo excessivo em frente às telas pode trazer risco à saúde das crianças. Segundo os pesquisadores, o uso prolongado de celulares, tablets ou televisão está associado ao maior risco de doenças cardíacas e metabólicas na infância. O texto ainda inclui a possibilidade de hipertensão arterial, colesterol alto e resistência à insulina. Utilizando dados de grupos de crianças e jovens de 10 a 18 anos, mais de 1.000 ao todo, os pesquisadores analisaram a relação entre o tempo de tela e os chamados fatores de risco cardiometabólicos. Os hábitos de sono também foram levados em consideração. A análise revelou que cada hora adicional em frente a uma tela aumentava o risco, sendo mais significativo nos jovens de 18 anos do que nas crianças de 10. Somado a isso, o risco aumentava quando o tempo de sono era menor. Ainda que os efeitos negativos das telas para crianças e adolescentes ainda não sejam um consenso entre os pesquisadores, a maioria concorda que os mais jovens estão mais expostos ao risco que os adultos. E a Apple anunciou investimento de 100 bilhões de dólares para fabricar partes do iPhone nos Estados Unidos nos próximos anos. A Apple vai investir mais 100 bilhões de dólares nos Estados Unidos, quase 550 bilhões de reais. Com isso, a gigante de tecnologia elevou seu compromisso total nos próximos 4 anos para 600 bilhões de dólares, mais de 3,2 trilhões de reais. O anúncio foi feito nesta quarta-feira na Casa Branca, em um evento que contou com a presença do CEO da companhia californiana, Tim Cook. Today, Apple is announcing that it will invest $600 billion, that's with a B,
Este é o maior investimento que a Apple já fez na América ou em qualquer outro lugar. E é uma honra tê-lo aqui. Como vocês sabem, a Apple tem investido em outros países um pouco. Não vou dizer quais, mas alguns. And it's just an honor to have you. As you know, Apple's been an investor in other countries a little bit. I won't say which ones, but a couple. And I'm pleased to announce that very soon. Estou feliz em anunciar que em breve, pela primeira vez na história, cada novo iPhone e cada novo Apple Watch vendido em qualquer lugar do mundo terá vidro de proteção fabricado no Kentucky. The world will contain cover glass made in Kentucky. Durante o evento, Trump também anunciou que pretende impor tarifas de 100% sobre chips e semicondutores importados, um dos principais produtos de exportação de Taiwan, Coreia do Sul, China e Japão. Estamos impondo uma tarifa de aproximadamente 100% sobre chips e semicondutores, mas se você está produzindo nos Estados Unidos da América, não haverá cobrança, mesmo que você esteja produzindo e ainda não produza em termos de grandes números de empregos e todas as coisas que está fazendo. Se você está produzindo, não haverá cobrança. Segundo Trump, a Apple vai ajudar a desenvolver e fabricar semicondutores e equipamentos para semicondutores no Texas, Utah, Arizona e Nova York. As tarifas anunciadas funcionam na prática como um imposto pago por empresas que importam mercadorias para os Estados Unidos. Isso significa que a gigante de tecnologia precisa arcar com essas taxas sobre iPhones e outros produtos ou componentes trazidos do exterior. Os brasileiros Rafinha e Vinícius Júnior estão entre os indicados à Bola de Ouro 2025, que vai premiar o melhor jogador da temporada. O vencedor será anunciado em uma cerimônia marcada para o dia 22 de setembro em Paris. Esse ano também haverá premiação para o melhor jogador sub-21 e o ex-jogador do Palmeiras, Estevão, é o representante brasileiro. Ontem foi noite de Copa do Brasil. Flamengo, São Paulo, Palmeiras deram adeus à competição. A noite de Copa do Brasil foi de muitas emoções. O Atlético Mineiro recebeu o Flamengo na Arena MRV. Os mineiros haviam vencido o primeiro jogo e jogavam pelo empate. Mas o Flamengo veio com força e abriu o placar com Everton aos 21 minutos. A partida então foi para os pênaltis. Nas alternadas, o Galo foi melhor e ficou com a classificação. Quem também foi eliminado nos pênaltis foi o São Paulo. O tricolor paulista venceu a partida de ida contra o Atlético Paranaense por 2-1 e também jogava pelo empate. Mas logo no início perdeu o goleiro Rafael, que foi expulso após essa entrada aí. Jandrei entrou em campo e não teve a melhor noite vestindo a camisa do São Paulo. Os donos da casa voltaram do intervalo mais motivados e abriram o placar com Renan. A partida foi para os pênaltis. Nas cobranças, o goleiro Santos brilhou e pegou todas as cobranças do tricolor paulista. E o Jandrei, que já havia falhado no gol dos donos da casa, também desperdiçou a cobrança. Após a partida, ele foi duramente criticado pela torcida nas redes sociais. O Corinthians venceu o Palmeiras no Allianz Parque por 2-0 e também se classificou. Boa parte da partida o Palmeiras jogou com 1 a menos, após Aníbal Moreno dar uma cabeçada no adversário. O primeiro gol foi marcado pelo Matheus Bidu. O segundo por Gustavo Henrique. Fluminense e Inter ficaram no 1-1. Canóbio fez para os cariocas. E Alan Patrick fez para o Inter. O tricolor das Laranjeiras se classificou porque venceu a partida de ida por 2-1.
Gospel News desta quinta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá você fica muito bem informado no YouTube, Rede Gospel TV Oficial. Daqui a pouquinho, a partir das 8, diretamente do Renascer Hall Sede Internacional, nós temos a transmissão do início do jejum desse mês de agosto. Para cá, na Rede Gospel, na Rádio Gospel FM e todas as nossas mídias sociais. Então participe desse poderoso jejum com a palavra do apóstolo Estevão Hernandes, bispo Pastor Hernandes e Renascer Praise. Uma boa noite para todos vocês e até amanhã.